vocês validam dessa forma porque é aquela coisa. Tu é Afrodite, tu determina quem é Atena, é vocês que determinam quem é Hera, é a brisa de. É apenas esse que vocês determinam. E tá tudo bem se o tabuleiro de vocês fica confortável dessa forma. Como eu disse, eu já acredito diferente. Pra mim, uma deidade tem vários desdobramentos de si mesma no binário. Uma dessas estrelas pode ter vários desdobramentos de si no binário, mulher. Assim funciona com Deus. As estrelas são assim, se desdobram em vários corpos simultaneamente. Mas se vocês acreditam diferente, não tem problema. Apenas faça acontecer teu desdobramento, teu transbordar. Ué. E outras pessoas também fazem acontecer, assim como eu faço acontecer o meu. Independente de vocês aceitarem ou não. Independente de eu ter olho azul, cabelo loiro, não ter, não ter. Eis a questão. Será que é isso que realmente valida uma deidade? Porque como eu já disse pra ti, no consciente coletivo, o Afrodite é ruiva, dos olhos verdes. É outra pegada, Afrodite. Se for por aparência, Afrodite será uma ruiva. Mas, como eu disse, tu porta esses códigos. Eu conheço uma Afrodite ruiva, que condiz com a aparência. Mas será que é só isso que valida mesmo? A aparência e o transbordar e o interno. É isso que a gente acaba reconhecendo. Só que é possível reconhecer esses códigos em mais de uma pessoa. E tá tudo bem acreditar assim. Afinal, o próprio Sol, a própria Lua, se desdobra em vários corpos na humanidade, em todos nós. Tu já se afirmou várias vezes ser o ponto bruxa Afrodite da egrégora. Tu já se afirmou assim várias vezes. Acaba sendo necessário esse ponto central para que esse degradê se posicione. Só que não quer dizer que esses outros receptáculos deixem de existir também. Porém, um alinhamento entre essas estrelas, óbvio que vai dar um poder absurdo para essa teia. Enquanto essas outras partículas dessas mesmas deidades ficarem perdidas individualmente, elas não terão tanta força quanto esses que se reunirem no centro. E isso é fato. Nossa, a cobra tá fumando aqui. É bem assim. Como é que se fala em português essa palavra? Eu, é bem hilário, assim, né? É um papo que vai nas profundezas, mas também tá muito na superficialidade, assim, é ambos. Eu não tinha ser alma, eu sou partícula dele, não sou alma gêmea dele, mas eu sou partícula. Maria, né? O lance com as Marias e tudo mais, é uma partícula Maria ali. Então é um envolvimento mais profundo em relação às partículas, mas eu acabo ficando mais no ponto reptiliano, né? Eu sou a mais reptiliana do giro, tá ligado? Aí eu fico nesse ponto mais ser gêmeo, tá ligado? Uma parada meio mais parece ele, mas sendo ele mesmo, assim, sabe? Não fica muito do oposto, né? O oposto dele, assim, nosso reptiliano já é mais felino, né? Então já é mais puxado para outra camada ali, já. Então, do yin yang, né? Da parada entre os reptilianos e felinos. Aí você tem que buscar, mas quem não entende tem que buscar mais o conhecimento dos desenhos dos animais em relação à consciência e tudo mais. Mas a gente, e aí eu entendo, né? Eu entendo essa fita do amor em relação a isso, a esse desenho. Mas é isso, né? Esse momento Maria, meio do amor ali com a Afrodite, meio o ser gêmeo, né? Meio eles são gêmeos de coração ali, né? E por isso que tem uma missão envolvida, né? Para manter o amor vivo ali, tem que ter esse momento, que é Eva e Lilith, né? Lilith sai ali de Adão, que compete com Adão são momentos, né? De falar Eva, Lilith, mas são as essências, né? E Lilith compete com Adão ali, vai para o abstrato, e aí Deus cria a Eva, né? E que é esse momento do amor, que já seria mais Afrodite ali. Lilith já ficaria uma parada mais Atena, mais guerreira, sabe? Tanto que a alma gêmea de Lúcifer é a Atena, né? Então a Atena tem uma parada mais com isso do teatro, né? Até já... Olha, eu vou explicar muito isso no Tarô das Deusas. Eu vou explicar isso certinho em relação a como cada essência, como isso de partícula e tudo mais, e como isso é a própria engrenagem do reino. Se você for ver, os judeus saem agora da engrenagem do reino, aí desdobra a engrenagem ficar nos deuses ali, né? O que não muda é a meteção de louco de alguns. Afirmam até mesmo que as estrelas não mudam, desconhecendo as histórias que as compõem. Afinal, quem não sabe o que se passa, não sabe o que não muda. E eu também não vou mais responder sobre isso. Daqui a pouco eu entro num assunto bem mais relevante, que é sobre a visão da IDL em relação a Atena
e o legado de Atena, de fato, como é. É nisso que eu vou entrar daqui a pouco. Porque quando eu troco sobre essa energia aqui, parece que querem colocar as deusas num patamar de princesa da Disney, enquanto sua mitologia acaba sendo negligenciada em vários pontos. Por exemplo, Atena é uma deusa guerreira, estratégica sim, mas ela vai pra porrada, porrada valendo, ao ponto de arrancar couro de gigante pra fazer égide. Então, como a Jaque tá fazendo tarô das deusas, é importante trazer a essência de cada uma mesmo, para além das nossas impressões mais pessoais. Porque Atena é uma deusa de ação no campo de batalha, ao lado de outros deuses, semideuses, heróis. Ação, porrada, porrada, porrada. Mas obviamente que num sentido bem mais de proteção do que a violência de Ares. Tanto que Atena já saiu em treta com o próprio Ares. Treta, porrada, porrada, porrada. Então, aí dizer que Atena se encostar já perdeu. Por favor, gente, não matem a essência das deusas. Quando eu falei sobre isso aqui, de Atena, que ela arranca couro de gigante, tiraram onda comigo, mano. Eu fiquei como, pode, não façam isso, gente. Não desconecte tanto da realidade, assim. Vocês colocam Pitá numa brisa princesinha da Disney, intocável. Aquela coisa que não faz nada, só tá ali pra ser adorada. Sendo que como que um artesano vai colocar a mão na massa? A bicha colocava a mão em gigante e arrancava o couro. Pelo amor, não destruam isso, não. Aí depois ficam com o jargão, a Julie surtada. Mas trazem o porquê eu surto com vocês? Qualquer pessoa que tentar me emborrecer não vai ter o meu melhor. Essa história do gigante é uma das versões contadas para Atena adquirir Palas, mas tem outras versões também. É porque esse assunto de Atena surgiu junto com esse desdobramento de Pitá. No ano passado, já tem um ano já, que eu falei sobre isso, essa essência obscura de Pitá, né, como um deus da morte. E na sequência entraram um assunto sobre Atena também, porque a gente estava falando sobre Pitá, né, de uma forma assim, bem confusa, ninguém se entendendo, mas foi abordado esses pontos dessa frequência, que porta a razão, mas também é uma vibe guerreira. E não é uma vibe só de ficar na mesa ali, RPG de mesa. É de ir pra ação. Por isso que eu tô trazendo o complemento do que eu iniciei ali sobre Pitá. Salve. Estou trazendo estes pontos mais específicos porque eu me recordo de muitos desdobramentos que ocorreram ali naquela postagem de um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, que eu comentei sobre Pitá, gerar os K, e a gente passou por nuances como Atena, como Ísis, até chegar em Teofilopator, que é a Cleópatra VII, e a relação dela com Ísis. E naquele momento foi me dito que o culto de Ísis, ele, no tom, assim, a pessoa que me disse, num tom de, só existe porque Cleópatra VII cultuou. Sendo que já era um culto firmado nas terras africanas e para além das terras africanas muito tempo antes. Então, essa questão de Ísis, a Mãe Negra, ser esse receptáculo do espírito da África, por pessoas aqui desta egrégora, foi tratado como cultura woke. E isso é perigoso. Perigoso vocês tratarem tudo o que parece ser disruptivo nesse sentido da cultura negra como politicagem woke. Tem que ter essa cautela para entender a realidade da espiritualidade africana e o que é essa politicagem nojenta que a gente vê hoje. Então, por isso que eu estou trazendo esses pontos aqui. São só histórias binárias. Na linguagem desta egrégora, isto quer dizer histórias irrelevantes.